abrir a Bíblia no livro de 1 Reis. Responda rápido. Sobre quem eu preguei domingo passado? Sobre que eu preguei? Sobre quem? Hein? O arrebatamento de Elias? Tinha, né? Tinha Eliseu, tinha Elias, tinha Gilgal, tinha Jordão, tinha Betel, etc. Vamos para Elias outra vez. Eu sou um fã incondicional do Elias, porque Elias e Moisés marcaram lugar na história de Deus com os homens. Eles marcaram um lugar muito especial no coração de Deus. É tanto que na transfiguração os dois estavam lá. Por quê? Porque representavam a profecia e a lei. Um representando a profecia, os profetas, e outro a lei. Eles então se constituem assim nas maiores figuras do Antigo Testamento como homens. Nós temos Davi, temos outros, mas nenhum dos dois. O Elias era um profeta colossal. Se o Senhor me desse a oportunidade de escolher, você quer ser um profeta modelo quem? Elias. Eu queria ser Elias. Porque Elias, ele não era um homem controvertido. Ele era um homem de profunda posição. Com ele era ou não era. Por exemplo, se ele descia o calabouço do desânimo, ele desanimava mesmo. Ele pedia a morte. E ele é um homem fora de série. Vamos ler então o texto e aí nós vamos falar para vocês sobre o que vamos pregar. Aqui, no capítulo 17, Elias prediz a grande seca e corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que alimentem, que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, não sabemos quantos, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ele havia profetizado, e a sua profecia ele a viveu na própria pele. Elias. Vamos pregar hoje sobre excelência que nasce da ousadia, da intrepidez, da coragem. Como disse, nenhum dos profetas do Antigo Testamento brilhou tanto quanto Elias. Ninguém foi um profeta da sua envergadura. Ele foi um personagem à parte na história. Ele e apenas mais um homem foram arrebatados. Ninguém mais. Então, ele era um homem muito especial para Deus. Mas é interessante, quando Tiago vem nos falar a respeito de oração,
ele pega Elias como exemplo, como fundo histórico. E ele diz: irmãos, olhem, a oração é uma especialidade da qual não podemos abrir mão. Mas atenção, eu quero dizer a vocês que a oração é um fator importante. E eu quero tomar Elias como modelo da oração. É interessante que agora o Tiago chega a dizer assim, capítulo 5, verso 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas atenção, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e depois orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E agora é que vem Elias, e ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos, segundo a sua palavra. Então, irmãos, veja, um dos maiores homens da história, Tiago diz que ele, como nós, era sujeito às mesmas paixões, mas ele orou. Qual é a diferença entre ele e em nós? Onde está o problema? Se as nossas orações não são respondidas, qual o problema? Não é porque nós somos homens falíveis. Ele diz: Elias era também. Mas o que havia com Elias? É que Elias tinha uma fé que funcionava. Agora, meu pastor Abner, eu quero que o senhor me responda: será que nós podemos ter uma fé que funcione como a de Elias? Sim ou não? Sim, diz o nosso teólogo pastor Abner, que nós podemos ter uma fé que funciona tanto quanto a de Elias funcionou. Se é assim, onde está o problema? É que Elias tinha alguma coisa que nos falta hoje. Elias tinha uma fé gigantesca. Elias tinha fé realmente. Ele era um homem profundamente comprometido com Deus, comprometido na sua personalidade inteira. E sabem de uma coisa? Deus ama homens que têm compromisso com Ele. Se você quer ter um compromisso sustentável, este compromisso é com Deus. Você pode crer em Deus, você pode abrir o seu coração para Deus, você pode investir a sua esperança e fé em Deus, porque Deus vai retribuir a sua fé. Foi assim com Elias. Agora, irmãos, nós vamos falar de excelências que nascem da nossa intrepidez, do nosso compromisso com Deus. Elias era um homem comprometido com Deus. Elias não tinha família, a Bíblia não diz que ele era casado, ele era um homem profundamente solitário. Mas havia uma coisa: ele cria em Deus, ele amava Deus. Todo o ministério dele foi fundado numa só realidade: trazer Israel de volta à sua fé. Trazer Israel de volta às suas esperanças, trazer Israel de volta a uma fé que funcione. Este foi o ministério de Elias. E ele surgiu na história no tempo de Acabe. Eram tempos perigosos, desastrosos, de grande afastamento de Deus.
Acabe foi um dos piores reis do norte. Ele se casou com uma mulher chamada Jezebel. De tão ruim, ela se tornou símbolo de maldade e de ruindade no mundo até hoje. E olha que já vai há quase 4.000 anos. Mais de quase 4.000 anos. Havia uma musiquinha antiga que dizia que Jezabel era a mulher do diabo. No Apocalipse ela vem para a história. Há uma mulher no Apocalipse que entra na história como Jezabel. Por quê? Porque ela era como a Jezabel do Acabe. Ela só fazia o mal. E Deus vem para ela com carga total e diz para ela: ó, se você não se converter, eu vou matar você. Deus ama pecadores, né? Às vezes a gente vai ao extremo, mas Ele tem paciência com a gente. Então, meus amados, é este homem que é o nosso modelo nesta noite. Ele foi um reformador. Mais do que isso, ele foi um restaurador. Porque Israel se afundou, perdeu a sua perspectiva de fé em Javé, mas o Elias surgiu para trazer o seu povo de volta para Deus. E então ele queria restaurar a vida espiritual em Israel. E, meus amados irmãos, ele trabalhou nisso com todo o seu afinco. Ele enfrentou toda a súcia de falsos profetas que Jezabel tinha. Jezabel tinha mais ou menos 900, 850 profetas funcionando para ela, para propagar a sua religião em Israel. E ele surgiu na história para enfrentar o rei Acabe, porque ele era a causa da ruína do seu povo. E então, irmãos, ele chega como restaurador. Ele quer restaurar a fé. Ele quer restaurar a religião de Javé, outra vez no seio do povo judeu do seu tempo. E ele era um homem que não temia. Ele confrontava Acabe. Ele desaparecia, de repente ele surgia na história. Houve um dia que nesse dia ele encontrou, houve um tempo que ele encontrou Acabe. E Acabe diz: tu és o inquietador de Israel. Ele diz: inquietador de Israel és tu. És tu que estás inquietando, arruinando este povo. Mas olha, Acabe, Deus vai tratar com você. E agora, Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei. Ele respondeu: porque você vendeu para fazer o que o Senhor reprova. 1 Reis 21, 20. Você se vendeu. Se vendeu a quem? Se vendeu a quem? A Satanás. Se vendeu ao mal para trazer a ruína do povo do Senhor, para fazer tudo o que o Senhor reprova. E eu estou aqui para confrontá-lo. E as coisas não vão ficar assim, Acabe. Deus vai tratar com você. Este povo há de ser restaurado. Mas o Elias, ele não só era um confrontador do mal, de homens maus, mas ele também era um intercessor além do imaginável. Era um homem de uma fé indescritível. Ele vive uma experiência muito importante nesta área de oração poderosa, na experiência com a viúva que perdeu o seu filho. E quando a mulher perdeu o filho, ela veio a ele. E Elias então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxesse também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado. Ele foi hospedado lá em Serepta. E lá a viúva, na casa de quem ele morava, tinha um filho, e este filho morreu.
E Elias disse: Senhor, a coisa é tão séria comigo que até o filho desta viúva com quem eu moro morreu. O que faremos agora? Então ele pegou o menino, deitou sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e orou: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. As orações de Elias eram rápidas e poderosas. Ele nunca orou mais de 1 minuto. Aqui nem segundos, poucos segundos. Ele disse: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Ele não jogava a palavra fora. Elias era um homem comprometido com a verdade. As suas profecias tinham raiz em Deus. Não é como estes profetas de profetadas que nós temos no século 20 aqui, no nosso meio, que vive: eis te digo, eis meu servo que eu te digo, canta la banda sabaranda, e você vai acontecer. Não acontece nada, mas Elias acontecia. As suas profecias não eram profetadas. Ele nunca fez uma profetada na vida. Ele sempre falava a verdade, era um homem comprometido com Deus. Ele dizia aquilo que Deus mandava ele falar. E agora vamos lá para o Monte Carmelo, vocês vão ver como a oração funciona outra vez. Vai ele no Monte Carmelo. No Monte Carmelo ele não está só com a viúva, ele está com todo Israel e mais 450 profetas de Baal. A prova naquele Monte Carmelo, já estive lá 2 vezes. A prova lá no Monte Carmelo era a prova entre o profeta de Deus e os outros profetas que não eram de Deus. E lá naquele monte, Elias faz um confronto com os profetas de Baal, que vocês já sabem a história dos bezerros que foram oferecidos. Os profetas de Baal ofereceram primeiro o seu bezerro e oraram das 9 horas até as 3 da tarde, não aconteceu nada. E Elias ainda lá: mas orem, peçam, porque Baal é Deus, ele deve estar dormindo, ou ele está viajando, fazendo alguma coisa, orem. E eles retalhando os corpos com as suas facas que eles usavam. Ele: mas pode orar. Ele queria que houvesse sangue mesmo, né? E então chegou 3 horas da tarde. O que acontece 3 horas da tarde em Israel? Até hoje, hein? Vocês sabem? Israel ora, parte da manhã, 9 horas. Israel ora, 15 horas, 3 horas. Israel ora, viração do dia. Que hora que é viração de dia? 6 horas. Então, isso é a vida de oração de Israel. Quando foi a hora da oração, Elias disse: não, agora chegou a minha vez. Também não dá, né? Baal está longe demais. E ele ajeitou o seu altar, pôs a lenha, pôs o novilho em cima, mandou molhar aquilo, até fez um rego que cabia a quantidade própria para plantar, fez aquele rego em derredor para ninguém achar que ele jogou um foguinho, molhado aquilo, escorrendo água. Aí ele fez uma oração. E a gente pensa que por muito falar Deus vai ouvir. Não é por muito falar. Olha a oração dele. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Olha a oração. Conta aí no seu relógio para você ver. E eu vou fazer no ritmo de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Amém. Amém. E o que aconteceu? Fogo caiu do céu, lambeu as pedras, lambeu o bezerro, lambeu lenha, lambeu água, lambeu tudo. E neste dia o povo voltou para Deus. E o que Elias fez? Matou os 400 profetas. Mas aleluia, Tiago diz que ele era humano quanto a nós, sujeito às mesmas paixões. Como assim? Quem é que desanima aqui com mais facilidade? Quem desanima aqui? Levanta a mão. Quem desanima? Pode levantar a mão, não precisa ter medo não, porque eu já desanimei. Hein, moado? Tem dia que bate aquele desânimo, hein, Rui? Oh, desânimo é ruim, Romildo, quando você está dirigindo uma estrada, né? Aí é ruim. Hein, Bimbata? Mas quem já teve depressão aqui, levante a mão. Vamos ver. Eu não sou muito deprimível não, sabe? Eu fico bravo, eu não fico deprimido. Estresse. O Elias não tinha um nome, mas tinha doença. Elias se estressou. O dia que ele matou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, lá junto ao ribeiro, a Jezabel mandou um recado para o Elias. Ela mandou dizer: olha, tão certo como eu vivo, a tua vida amanhã será como a vida de um daqueles profetas, eu vou te matar. E o que ele fez? Ele fugiu, entrou no deserto, caminhou num solão durante o dia todo, caminhou lá naquele sol, à tarde ele caiu lá e disse: ó Deus, eu estou no fundo do poço, Senhor, não dá mais, eu estou solitário, ninguém quer saber de ti, Senhor, só eu fiquei como teu profeta, e agora, Senhor, eu ameaçado por essa mulherzinha, meu Deus, fugindo por causa de uma mulher. Tira minha vida, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais, nem melhor do que ninguém. A viver assim, leva-me. Aí Deus disse: você é fraco, hein, Elias? Foi isso que ele... Você acha que foi isso que ele disse, Fábio? Que Deus disse para ele? Você acha, Marcos, que foi isso que Deus disse? Deus disse: profeta, toma vergonha, deu uma chapuletada nele. Foi isso que Deus disse? Fez para ele? Ele disse: Elias, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar comida, você vai descansar, vai ficar tranquilo, eu tenho um plano para você ainda, Elias. Ele veio, consolou o profeta. Deus é assim, manda alguém, ele mesmo consola. E Elias comeu, dormiu, bebeu água, comeu, dormiu, bebeu água, comeu, dormiu, bebeu água, e aí ele começou a caminhar. Quantos dias ele caminhou no deserto? Para se esconder? 40 dias. Quantos dias Jesus ficou no deserto? Nenhum nem outro é fantasia, hein, gente? Eu já destituí um professor de escola dominical, todo poderoso na igreja, porque ele disse, ensinando os seus alunos, que eram todos jovens da igreja, que a abertura do Mar Morto não aconteceu, que Israel passou num lugar de lama lá, num lamaçal, num brejo, e que a tentação de Jesus não foi real, foi no mundo psicológico. Eu digo: junta a sua trouxa e não ensina mais para os jovens.
Heresia. Esse negócio de acreditar naquilo que o camarada fala porque ele é intelectual é besteira. Se não concorda com a palavra, é besteira, meu jovem. Não precisa crer. A Bíblia fala que houve um dilúvio que alcançou a terra. O dilúvio aconteceu, foi universal. E nós temos provas disso. Não é porque um reles intelectualzinho que não crê na palavra aí diz alguma coisa. Um teólogo, um filósofo da religião. Cuidado com isto. Isto pode minar a sua fé, pode arruinar você. A Bíblia tem que ser aceita pelo que ela diz. Amém? É por isso que Elias triunfou, porque ele cria na palavra de Deus. A palavra era vida para ele, era verdade. A palavra funciona, a palavra cura. E então, irmãos, ele se sentiu desencorajado, como nós. Mas havia uma coisa: quando Deus vinha, falava com ele, tocava nele, ele restaurava como fênix que sai das cinzas. Aí ele entrava no cenário outra vez. E Deus disse, depois de 40 dias, quando veio no vento bem calmo, e falou com ele: Elias, olha, você vai sair daqui, agora você vai ungir fulano, e vai ungir Eliseu no seu lugar. E aí, Elias, você vem para o céu. Então, irmãos, olha, é muito importante a expressão da nossa fé. É esta fé intrépida é que nos torna homens com significado, mulheres com significado para o plano de Deus aqui na terra. Ele foi um homem que cometeu erros também, não é? Cometeu erro. Qual foi o erro de Elias? O erro de Elias foi cometido quando ele chegou para Deus e disse: Senhor, só eu fiquei como teu profeta, ninguém mais. Aí Deus disse: nessa não, você está errado, Elias. Há 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos a Baal. Você não está só, ainda há 7.000. Ele vem: Senhor, eu sou zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único. Quando a gente se coloca como único, é muito perigoso. Nem eu, nem único. Eu não sou o centro, nem sou o único. Sou apenas alguém mais andando com demais que andam a caminho do reino dos céus. Deus diz: olha, volta pelo caminho que você veio e agora faça o seguinte, Elias. Você vai até Damasco, você vai ungir Azael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. E vou dizer para você, Eliseu: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Mesmo nessas circunstâncias difíceis, ele sai confortado e ele tem a sua fé reavivada. Ele tinha uma determinação na vida. Sabe, irmãos, qual é a nossa determinação? O crente só sobrevive de verdade e com significado na história, como restaurador de Deus, se ele, de fato, tomar uma decisão de buscar a Deus, um compromisso de busca a Deus sem reservas, sem partícipes, a prontidão
de fazer o que Deus manda. Ele podia estar na fossa. Deus chegava de Elias, faz isso, e ele ia. Vai para Horebe, eu vou. Vai para Querite, eu vou. Para onde Deus mandava, ele iria. Era um homem submisso ao Senhor. E é isso que está nos faltando muito hoje. Submissão a Deus, ao seu propósito. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Evangelho é verdade, se Bíblia é palavra de Deus, se Deus é real, então nós precisamos de uma igreja que tenha compromisso com essas realidades. Sabem de uma coisa? Nós não podemos brincar de igreja, não. Eu fico pensando, às vezes nós estamos a dizer assim: como seria se nós fôssemos como a igreja primitiva? Mas qual é o nosso chamado? Vocês sabem? Para que nós fomos chamados? Para formar uma igreja como a igreja primitiva. Mas não somos por quê, Bimbato? Falta de compromisso, determinação da nossa parte, falta de tomarmos uma posição em Deus, de fato, de relacionamento pessoal, de oração séria, de vida séria. Não é dizer, sou evangélico. Isso não vale nada. Ser evangélico não vale. O que vale é ter compromisso sério com Deus, gente. É viver. Se você é de Jesus, então ande como Jesus andou. Viva como Jesus viveu. Napoleão Bonaparte, um dia chegou para um moço e perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Napoleão. Ele disse: então tome vergonha, viva direito, porque ter esse nome é muito sério. Ter o nome de Jesus é muito sério, gente. Não é aquele negócio de negociar quando não tem ninguém por perto. Não tem negócio. Sou ou não sou? To be or not to be, eis a razão. Não tem alternativa. Em Cristo você é ou não é. Você não pode ser um arremedo de crente. Você tem que ser crente. Eu tenho que ser pastor, então você é autêntico. Não invente moda. Seja de Deus. Não importa. Você se lembra do cântico que nós cantamos muito no tempo da visão celular? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É isso aí, eu quero é Deus. Eu sou de Deus, eu vivo para a glória de Deus. Mas não precisa chegar lá no caixotinho da sua repartição, subir e dizer: atenção, eu sou crente, eu não bebo, não fumo, não adultero nas horas vagas. Não precisa. Você é crente? Você não vai fazer nada disso. Mas também não precisa de blasonar para o mundo que não faz. Diz que crente não bebe, não adultera, não fuma, não dança. Mas faz o quê? Mas come. Come. É uma vergonha quando os bufês aí estão cobrando 30% a mais. Quando o camarada diz que é crente, vai fazer o casamento, quando você for fazer o casamento, eles vão perguntar se você é crente. E é para crente. Aí eles vão aumentar 30% do buffet. Porque já descobri que crente não bebe, não fuma, não dança, não adultera, não rouba, mas come. Então, irmãos, é tempo de decisões. Estamos caminhando para o fim do ano, por isso esta mensagem vem hoje. Ele foi determinado em buscar a Deus. Quando Deus vinha, o coração de Elias transbordava. E ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus o tomou para viver com ele, está vendo? Está lá ainda. Vocês sabem quando é que ele vai morrer? Sabe, Elias, pastor Elias? Sabe o dia que ele vai
Morreu de fato. Quando as duas testemunhas morrerem em Jerusalém, lá, no governo do anticristo, no final do governo do anticristo, aí as duas testemunhas, e ele é um deles, morrerá. Até lá. Mas então, amados, sempre foi pronto a obedecer, sempre foi pronto a dar o melhor para Deus em toda a sua vida. Não é? É interessante, ele era assim um camarada. Um dia ele encontrou alguém enviado pelo rei de Israel. Ele encontrou com alguém que ia consultar a Baal-zebube. O rei caiu e ficou muito mal. Foi para a cama. O rei Acasias. Ele caiu de uma escada, ficou muito mal. E aí ele estava desviado, o Senhor mandou consultar Baal-zebube, o Deus lá da terra de Canaã. Ele mandou consultar. Elias encontrou com um camarada. Ele disse: onde vocês vão? Eles disseram: olha, profeta, nós estamos indo a mando de Acasias consultar a Baal-zebube se ele vai ou não morrer. O profeta Elias diz: acaso não há profeta em Israel? Por que vocês estão indo lá consultar a Baal-zebube? Voltem e diga para o rei que ele morrerá. Ele não vai sobreviver. E aí eles voltaram, a comitiva voltou, e o rei perguntou: e aí, foram lá? Não fomos não. Mas por que não? Encontramos um homem na estrada que falou conosco que voltássemos, porque tem profeta em Israel, e cremos que é ele, e que você vai morrer. Como era esse homem? Aí eles descreveram o homem. É um homem com túnica de pelos. Ah, já sei, Elias. Vai buscar Elias. Olha que conversa. Foi o primeiro comandante com 50 homens. Elias estava sentado em determinado lugar, chegou o capitão com seus comandados. E ele perguntou: vocês estão procurando quem? A ti. A ti, homem de Deus. Aí ele disse: se eu sou homem de Deus, todos vocês morrerão agora queimados. Caiu fogo do céu, consumiu todo mundo. Veio a segunda comitiva para buscar Elias para o rei, que o rei queria falar pessoalmente com ele antes de morrer, porque ia morrer. Aí chegaram os outros 50 com o seu comandante. Homem de Deus, nós viemos te buscar. Ah, se eu sou homem de Deus, tu vai ser queimado. Queimou todos aqueles 50 também. Aí Acabe chamou um outro capitão, um outro comandante, e disse: olha, é você que vai buscar Elias. Disse: misericórdia. Dois já morreram. Mas acontece que este homem conhecia o profeta Elias. E este homem já havia ajudado ao profeta Elias, este oficial, enviado com seus soldados, os seus 50. E então, quando ele chegou diante de Elias, ele se prostrou diante dele e disse: meu senhor, eu sou fulano de tal, e eu também temo a Deus. Elias disse: levanta. O que é que você quer? Olha, Acasias mandou buscar você. E disse: então vamos. Aí ele foi. Elias era um homem assim. Por que matou os outros? Porque ele não confiava nos outros. E porque não deveria ir com os outros capitães. Mas com este, por quê? Porque este, ele estava
sobre proteção. E Acasias morreu. Este é o Elias. Mas o maravilhoso de tudo isso é que ele foi arrebatado. E o melhor é que ele colocou no seu lugar um outro profeta da mesma estirpe dele. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas ali. São estes homens que Deus usa. Meus amados, se nós queremos ser usados por Deus, nós temos que nos deixar à mercê do plano e do propósito de Deus. Vocês sabem, eu sou semelhante a Elias na humanidade. Mas uma coisa eu aprendi muito cedo na minha vida cristã. Eu aprendi que Deus, quando nos chama, quando nos salva em Cristo, Ele quer nos elevar às alturas. Ele quer que nós caminhemos como gente de excelência, como príncipes, princesas dele. Ele quer que nós descubramos nele todo o valor de que nós precisamos. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida. Nos primeiros dias da minha conversão, eu comecei a fazer alianças com Deus. Não vou contar a minha vida porque vocês já sabem. Mas alguém uma vez me perguntou: Vilaça, por que você chegou onde você chegou? Eu disse: é porque eu nunca tive reservas para Deus. Eu dei o melhor dele, da minha vida para Ele. E dou até hoje. Uma coisa, um segredinho para vocês jovens. Eu estava com 22 anos, aliás 23 anos, no segundo ano do seminário. E foi um tempo muito diferente na história do seminário. Chegaram 2 professores no seminário, no meu segundo ano, e esses 2 professores vieram dos Estados Unidos com muita pompa e circunstâncias. Eram intelectuais. Eram modernistas, inclusive. E eles tiveram uma política de aproximação com os alunos. Mas no seu trabalho eles começaram a lançar sementes de heresia, de filosofia, de teologia na mente de alguns colegas. E na minha também. Eu era aluno. E neste tempo, eu tive uma grande prova na minha vida. Porque neste tempo eu dei ouvido àqueles professores por uns tempos. No meio do segundo ano do seminário, eu joguei a minha mala em cima da cama, arrumei a minha mala e disse: Deus, eu já não sou crente como antigamente. Eu já tenho algumas dúvidas a respeito do que é, do que não é na Bíblia. E eu não posso ficar mais no seminário. Minha mala está arrumada. E Senhor, se Tu não me deres um sinal, não me falar de forma bem clara, eu vou embora do seminário. Eu não sei para onde vou voltar, para minhas origens, para minha casa de ferragem, porque eu não quero estudar outra coisa. Ou vou ser teu, ou não vou ser. Então eu preciso de uma definição. Aí Deus veio suavemente à minha vida, começou a trabalhar na minha mente, me mostrando algumas realidades na sua palavra, e naquele tempo eu tomei uma posição. Senhor, a partir de agora, nunca mais eu vou escolher entre Ti e os homens. Não importam quão intelectual, quão significativos sejam esses homens.
Se eles não estiverem de acordo com a tua palavra, eu não os quero ouvir, não os ouço, mas não vou segui-los. Nunca mais, nunca mais. Eu vivo uma fé muito simples. Para mim, preto é preto, branco é branco. Deus é Deus e eu sou servo dele. Ele me salvou, sou salvo, vou viver o melhor que eu puder. Não sou o melhor homem da terra, não. Só não conversem sobre mim com a pastora Neuza, tá? Porque ela me conhece. Lá no íntimo. Mas é uma coisa. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração. E vou dizer. Tome uma decisão. Se você quer conhecer Deus, conhecer o seu caráter, ter intimidade com Ele, sirva-o de todo o seu coração. Tome posição. Por que você é casado com a Cal, hein, meu filho? Hein? Por que você é casado com Dona Alcileide, irmão Abner? Por que, Bimbato, que você casou com a irmã Silvana? Por causa do capital dela? Por causa do emprego dela? Por que, Rui, você casou com Elisa? Ô, João Bimbato, por que você casou com a sua esposa, João? Por que vocês casaram? Eu amei. Porque vocês tomaram a decisão de casar. Agora casou? Acabou. Tudo para Deus, até a mulher. Viva para a glória de Deus com a esposa. Tem marido que acha que a esposa está ficando feia. Não, mas ele também está. É porque o homem não olha para o espelho conforme deve olhar. Você já viu, Rui, que você olha para o espelho, mas você não se vê de fato? Aí daí a pouco você volta outra vez para ver se está tudo bem. Só a mulher olha para o espelho com detalhe. O homem não tem isso, Thaís. Eu olho aí e esqueço logo quem sou eu. Aí esqueço também que eu estou ficando velho e às vezes com muita ruga. Mas decisões, a vida, meus irmãos, a vida de um homem de Deus é formada de decisões. Sabe uma coisa? Todos os seus altos e baixos na vida cristã aconteceram por falta de decisão. O dia que eu decidi seguir a Deus, eu decidi mesmo, nada me detinha. Olha, gente, eu tinha tudo para me segurar, para não ir. Eu era remo de família de 5 irmãos menores e uma mãe que não trabalhava e não sabia trabalhar fora. Mas Deus, pela minha fé, pela minha certeza de chamamento, pelo compromisso de Deus comigo, eu nunca abandonei a minha posição. Fui pastor de 7, 8 igrejas com essa aqui. Aqui, estou vivendo meus últimos tempos. Mas, se vocês sabem a coisa, vou viver os melhores dias aqui. Certo? E vou contar com aqueles decididos daqui, que têm posição em Deus. Nós vamos fazer uma revolução. Sim ou não? Sim. Aleluia, é isso que eu quero. Vamos ficar de pé? Vamos orar, põe a sua mão no coração.